Olá pessoal, boa noite. Essa é a nossa aula número 4, ainda falando sobre leis de Newton, mas nós professores fomos orientados a trabalhar um pouco a revisão do conteúdo visto nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena. Então eu separei alguns exercícios sobre lei de Newton, sobre as 3 leis de Newton, e eu vou fazer a resolução desses exercícios colocando alguns comentários e depois eu deixo esse material disponível para vocês, tá? Deixa eu só mudar minha canetinha aqui. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte, exercício número 4.1, aula 4, exercício número 1. Pode um corpo permanecer em equilíbrio quando somente uma força atua sobre ele? Explique. Bom, primeira coisa, vamos definir o que é equilíbrio. Equilíbrio, na concepção física da palavra, é quando a somatória das forças, ou, propriamente dizendo, a força resultante que age sobre um corpo, são iguais a zero, né? Então eu posso ter tanto a somatória das forças ou a força resultante, tudo isso é a mesma coisa. Quando as forças elas são iguais a zero, significa que há um equilíbrio entre as forças. Bom, então, né, se a gente pensar que há apenas a ação de uma força, então essa necessariamente será diferente de zero, né? Então, se tem uma força atuando sobre ele, essa necessariamente será diferente de zero. Então, nesse caso, o corpo, nestas condições, não poderá estar em equilíbrio. Por quê? Se eu analisar essa equaçãozinha aqui, né, para que eu tenha o valorzinho zero, ou eu necessariamente preciso que tenha duas forças, né, pelo menos duas forças, e que a somatória delas seja igual a zero. Se eu tiver apenas uma força, né, então nesse caso eu não tenho como ter equilíbrio. Para que eu tenha equilíbrio, eu preciso ter pelo menos duas forças que, em termos vetoriais, terão a mesma direção, porém sentidos opostos, né? Mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos, ok? Então, ó, se eu tenho ação de apenas uma força, né, necessariamente esse sistema ele não está em equilíbrio, ele não poderá estar em equilíbrio, tudo bem? Exercício número 2 diz o seguinte: um balão cheio de hélio fica suspenso no ar, nem subindo nem descendo. Ele está em equilíbrio? Caso não esteja, quais são as forças que atuam nele? Bom, para quem não sabe, né, hélio é um gás. Esse gás ele é menos denso que o ar atmosférico. O que significa isso? Né? Significa que é um gás mais leve, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os balões as bexigas que são cheias com esse gás, há uma tendência de que elas subam, né? Por quê? Porque o gás que está contido lá dentro é mais leve. Mas isso é apenas uma tendência, porque existe, por exemplo, o fator, o peso, né? A massa da bexiga, né? Isso pode influenciar. Nessas condições, quando ele fica suspenso no ar, ele está em equilíbrio? Bom, vamos lá, vamos para a resolução. Para que um objeto esteja suspenso no ar, ele necessariamente está parado. Sendo assim, ele encontra-se em equilíbrio. Por quê? Porque a somatória das forças que estão agindo sobre ele, necessariamente, se ele está parado, lembra, a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração.
Isso está descrito na segunda lei de Newton, né? Então, se a somatória das forças é igual a zero, significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, significa, então, eu posso afirmar que ele está, sim, em equilíbrio, né? Esse próprio termo aqui, né, justifica a ideia de equilíbrio. Se ele está suspenso, significa que ele está em equilíbrio, tá? Quais são as forças que atuam nele neste caso? Como o balão possui massa, então ele possui peso, né? Lembrando que peso é uma força, a gente falou isso na aula passada, é uma força, né, que ela é dependente de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a massa e o segundo parâmetro é a gravidade ou a atração, né, gravitacional que a Terra exerce sobre os objetos. Então, se ele possui massa, então ele possui peso, que é uma força que tem direção vertical e sentido apontando para o centro da Terra. O que seria mais popular dizer que é uma força vertical para baixo. Então, é necessário que exista uma força também vertical, porém com sentido para cima. Nesse caso, essa força é chamada de empuxo, que significa o peso da massa de ar deslocado. Bom, vamos tentar entender essa situação, né? Imagine que eu tenho aqui um balãozinho, né? Eu coloquei a cordinha ali, mas, né, como a cordinha não está presa em nada, esse balão está suspenso. Como dito, se ele tem massa, ele tem peso. Peso é uma grandeza, desculpa, é uma força, né? Vetorial, cuja direção é vertical e para baixo. Bom, para que ele esteja em equilíbrio, eu vou ter que ter uma força para cima. Essa força é chamada de empuxo. O que é o empuxo, né? Para que o balão ocupe esse volume aqui, ele precisou deslocar uma quantidade de ar. Lembra, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ele precisou deslocar o ar para que ele ocupasse esse espaço, né? Então, o empuxo, né, corresponde ao peso do ar deslocado. Há uma tendência, né, de que esse ar ocupe esse espaço, né? Então, o ar ele vai tentar ocupar esse espaço. Então, quando ele faz isso, ele empurra, né, o balão para cima, né? Esse empuxo ele é muito observado, né, facilmente observado, melhor dizendo, quando a gente tenta erguer um objeto que está dentro da água, né? A gente percebe, ou pelo menos a gente tem a sensação de que dentro da água ele fica mais leve. Por quê? Porque quando esse objeto, imagina uma pedra dentro da água, para ela entrar na água, ela vai precisar deslocar uma quantidade de água para que ela ocupe aquele espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando a pedra está dentro da água, ela deslocou uma quantidade de água. E essa quantidade, ela quer voltar, né, quer ocupar aquele espaço. Então, ela vai fazer uma força tentando empurrar a pedra para fora, né? Então, quando você pega a pedra, você tem a sensação de que ela está mais leve. Por quê? Porque a água ela está exercendo uma força empurrando essa pedra para cima. Essa força é chamada de empuxo, né? Então, se você colocar, por exemplo, uma pedra lá dentro de 10 kg, pega o peso da massa que ela deslocou e subtrai essa diferença, né? Digamos que a pedra pese 10 kg e ela deslocou uma quantidade de água de 6 kg, por exemplo. Então você vai puxar essa pedra e vai ter a sensação de que ela tem massa, né, equivalente a 4 kg. Tudo bem? Então surge aí a força peso para baixo e o empuxo, que é uma força referente ao peso do ar deslocado, puxando para cima. A gente sabe que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se o sistema está em equilíbrio, significa que a aceleração nesse caso é zero, tá? Então,
Se eu adotar, por exemplo, o empuxo para cima e o peso para baixo, a força do empuxo menos a força-peso, isso vai me dar zero, que é o resultado ou a força resultante. Ok? Então, quais as forças que atuam nele nesse caso? A força-peso e o empuxo. Ok? Exercício número 3 diz o seguinte: você amarra um tijolo na extremidade de uma corda e o faz girar em torno de você em um círculo horizontal. Descreva a trajetória quando você larga repentinamente a corda. Bom, vamos imaginar o seguinte, né? Primeiramente, nós vamos considerar a primeira lei de Newton. Qual que é? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que um objeto permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme sem a ação de forças externas. Né? Então, o objeto ele vai ficar paradinho se ninguém for lá e aplicar nenhuma força, ou ele vai se movimentar em linha reta também sem a ação de forças externas. Sendo uma trajetória circular e não retilínea, há a ação de ao menos uma força. Por quê? Porque se eu não tiver força, ou ele vai ficar parado, ou ele vai se movimentar de maneira retilínea. Como a trajetória é circular e não retilínea, então ele invariavelmente ele vai estar sujeito à ação de forças externas. Né? Então, nesse caso, eu tenho pelo menos, porque eu posso ter mais, mas pelo menos uma força agindo. E nesse caso seria a força centrípeta. Né? Essa força ela é sempre direcionada para o centro da trajetória, fazendo com que a trajetória se curve. Né? Bom, vamos imaginar como é que vai ser essa situação. Né? Primeiramente, uma trajetória retilínea. Né? Então, tem aqui um objeto se movimentando em linha reta. Né? A gente percebe aqui ó, a trajetória retilínea dele. Tá? Bom, se em algum instante, né, se a trajetória é retilínea, né, então eu vou ter um vetorzinho velocidade, né, um vetorzinho velocidade, que vai indicar essa trajetória retilínea. Se em algum instante eu tiver uma força aplicada aqui ó, nessa direção e nesse sentido, né? Se eu tiver uma força aplicada aqui, o que acontece? Né? Imagine que você esteja passando aqui, você esteja caminhando nessa linha. Né? Se alguém te empurrar ou aplicar uma força sobre você, não é difícil de imaginar que a sua trajetória sofra um desvio, né? Ou que você mude a direção de propagação. E é exatamente isso que acontece. Tá? Quando você está viajando com uma trajetória retilínea, com a velocidade v, se houver a aplicação de uma força, essa força vai mudar a direção e o sentido da propagação. Tá? Bom, nesse caso, olha o que acontece. Essa trajetória ela passa a ser curvilínea. Tá? Então, à medida que o objeto vai se movimentando, né, eu vou tendo a ação de forças sempre apontando para o centro, né? E essas forças, né, por exemplo, quando ele vinha aqui, ó, essa era a direção da velocidade. Então ele sofreu a ação de uma força, a velocidade mudou a sua direção, né? Quando ele chegar nesse pontinho aqui, ó, o que acontece? A velocidade dele está para cá, ó. Mas se ele sofrer a ação de uma força empurrando ele para dentro, a velocidade vai mudar. Nesse ponto, se ele sofrer a ação de uma força, a velocidade, então é como se eu tivesse, né, inúmeras forças sempre apontando para o centro da trajetória, né, fazendo com que o vetor velocidade mude, não a sua intensidade, mas pelo menos a sua direção de propagação. Então, aquele movimento que começou aqui em linha reta, ele passou a ficar sujeito, ou passou a estar sujeito à ação de uma força externa, e aí o movimento deixou de ser retilíneo uniforme. Né? Então, quando você passa por esse ponto, se você sofrer a ação de uma força, você muda a direção da sua velocidade. E em cada pontinho desse aqui, se você sofrer a ação de uma força, você vai modificando
a direção de sua velocidade, né? Então, quando ele chegou nesse ponto aqui, ó, tem uma força que aponta para dentro, então a sua direção vai apontar para dentro. Quando ele chegar na parte aqui de baixo, opa, ficou um pouquinho fora aqui, né? A velocidade que estaria aqui, né, vai apontar, né, nessa direção. Se eu tiver aqui a ação de uma força apontando para dentro, então eu vou ter em vários, né, pontinhos aqui ao longo da trajetória, eu vou ter uma força que aponta sempre para o centro, essa força chamada centrípeta, que vai exclusivamente modificar a direção de propagação. Bom, essa força que está sendo aplicada aqui, no caso do exemplo aqui, ó, imagine que essa força seria você, né? Você está aplicando uma força, né? Essa força está sendo transmitida para o tijolo através da corda, né? Então, neste caso, a partir do momento em que a força deixa de ser aplicada, né, de você sobre a corda e, consequentemente, da corda sobre o objeto não estará mais sujeito à ação de forças externas. Então, a partir do momento que você soltar a corda, né, que é o que ele sugere aqui, né, quando você larga a corda, o objeto ele não tem mais a ação de forças externas. Se ele não tem mais ação de forças externas, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ou ele estar em repouso ou descrever um movimento retilíneo uniforme. Então imagine quando o objeto ele estiver nessa posição aqui, ó, a pedra desculpa, o tijolo, se estiver nessa posição, né, o vetor velocidade vai estar apontando para cá. Se você soltá-lo exatamente nessa posição, ele vai descrever uma trajetória retilínea a partir desse ponto, com essa direção e com esse sentido, né? Isso é chamado sair pela tangente, né? Então isso daqui seria isso aqui é a tangente. Então essa velocidade aqui, ó, ela é sempre tangente a essa trajetória, né? Então se eu pegasse, por exemplo, esse ponto aqui, ó, né? Ó, imagina se ele for solto nesse ponto aqui, ó, vai estar apontando na tangente, que é algo mais ou menos assim. Então seria mais ou menos aqui, ó. Se for abandonado aqui, ó, nesse ponto, ó, vai ser uma tangente. Como é que é essa tangente, né? Eu vou pegar a direção radial aqui, né? Então tá aqui o meu tijolo e aqui vai ser a tangente que representaria a direção que ele vai tomar, né? Aqui lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Aqui também um ângulo de 90 graus, tá? Então, qualquer um dessas trajetórias aqui, elas, dependendo da posição em que eu soltar, tá? O objeto ou o tijolo vai sair pela tangente e aí, a partir desse momento, ele vai descrever uma trajetória retilínea. Então, a pergunta é, como que será essa trajetória? Ele vai descrever uma trajetória retilínea. Por quê? Porque ele, a partir desse momento, ele não estará mais sujeito à ação de forças externas. Isso acontecendo, ele vai descrever o movimento retilíneo uniforme. Bom, exercício número 4, ele diz o seguinte, ó, um trabalhador de um armazém empurra uma caixa ao longo de um piso, como indicado na figura abaixo, aplicando uma força de 10 newtons de cima para baixo, formando um ângulo de 45 graus abaixo da horizontal. Ache as componentes horizontais e verticais. Então tá aqui, ó, né? Então ele está aplicando aqui uma força de 10 newtons, né? Essa força forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. E ele quer saber quais são os componentes verticais e horizontais. Bom, fazendo a decomposição das forças nas componentes verticais e horizontal. Primeiramente, vamos colocar aqui apenas a ideia da força, tá? Esse diagrama que aparece aqui, ele nada mais é do que a representação dessa figura aqui no diagrama. Então, eu vou ter uma força
de 10 newtons, que está sendo aplicada nessa direção e sentido, formando um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal, e essa força vale 10 newtons. Como ele pediu componentes horizontais e verticais, né? Então, ó, horizontalmente, ele tem essa força, esse vetorzinho, né? A gente consegue enxergar aqui, ó, que seria aqui a componente, ó, a componente horizontal da minha força. Então, como é que chama? Como é que eu posso chamar essa componente? Posso chamá-la de Fx, lembrando, né, que na horizontal geralmente a gente tem o eixo x e na vertical o eixo y. Então, essa força, como ela não está nem na vertical e nem na horizontal, mas parcialmente na vertical e parcialmente na horizontal, eu estou decompondo ela, né? Então, a componente dela no eixo x eu estou chamando de Fx, e ela também tem uma componente vertical, que nesse caso eu vou chamar de Fy, ok? Bom, é claro que essa força Fy aqui, se a gente olhar, é uma força vertical, tem sentido de cima para baixo. Né? Então, poderia, por exemplo, fazer a projeção dessa força aqui. Ó. Então, eu poderia ter essa força sendo projetada aqui, que seria o nosso Fy. Bom, nesse caso, ó, se a gente olhar aqui, ó, como eu fiz a projeção dessa força Fy aqui, ó, então eu tenho aqui agora, ó, um triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Lembrando, né, que esse lado maior é a hipotenusa, o Fy é um cateto e o Fx é outro cateto, né? Lógico, eu estou usando esse Fy aqui, eu fiz a projeção dele aqui. Com relação a esse ângulo de 45 graus aqui, o Fy ele é o cateto oposto e o Fx é o cateto adjacente. Né? Cateto adjacente lembra a regra do cosseno. Como é que é a regra do cosseno? Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que é o Fy, dividido pela hipotenusa, que é esse cara em negrito aqui, em preto. Esse cara é o próprio F, então vai ficar Fx sobre F, o F está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a componente horizontal da minha força, né, que é chamada de Fx, vai ser Fx, que é igual a F vezes cosseno de 45 graus. Nesse caso, né, eu vou ter o F, que vale 10, então vai ficar 10 vezes cosseno de 45 graus, 10 vezes cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso dá aproximadamente 0,7, né? Mas eu coloquei aqui, eu coloquei 10 dividido por 2, né? Dá 5. Raiz de 2 dá mais ou menos 1,4. 5 vezes 1,4 dá aproximadamente 7,07. Então, a componente horizontal da minha força F 10 newtons, formando um ângulo de 45 graus horizontal, ela vale 7,07. Bom, em Y, então, ó, se eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, esse cara aqui, ó, que na verdade é a projeção desse outro aqui, né? Ele é chamado de cateto oposto. Cateto oposto, como é que eu calculo o cateto oposto? Desculpa, como é que eu calculo? A relação trigonométrica do cateto oposto é o seno, né? Como é que eu calculo o seno do ângulo? Então vai ficar seno do ângulo, que é o cateto oposto, f de x, fy, dividido pela hipotenusa, que é o próprio f. Né? Então vai ficar fy sobre f é igual a seno de 45. Como o f estaria dividido, ele veio para cá multiplicando. Então o fy vai ser igual a f vezes seno de 45, que nesse caso, coincidentemente, né, o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Né? Então, o Fy ele vai ter o mesmo valor que o Fx, né? Que será, então, 7,07. Tá? Então, a componente horizontal, ela vale, é o meu Fx, ele vale 7,07, a componente vertical é o meu Fy, vale 7,07. Né? Se eu calcular isso daqui por teorema de Pitágoras, né?
como é que seria? F ao quadrado é igual ao fx ao quadrado mais o fy ao quadrado. Esse teorema aqui é aquele, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais um cateto ao quadrado, né? Então, ó, então, f ao quadrado vai ser fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Se eu substituir esses valores aqui, ó, esse e esse aqui, vai dar, o resultado vai dar 10, né? Vai dar 7 elevado ao quadrado, 49 uns quebradinhos, 49 uns quebradinhos aqui, vai dar 99 aproximadamente, e o raio de 99 mais ou menos 10. Como a gente fez a aproximação aqui, não vai bater exatamente. Bom, exercício número 4.5. Considere dois carrinhos de supermercado, A e B, unidos por um cabo de massa desprezível e que deslizam com um atrito desprezível em um solo plano e horizontal, solicitados por uma força horizontal constante de intensidade 10 newtons. Então, tenho aqui uma força F, e essa força está puxando o carrinho A, o carrinho B e, consequentemente, um objeto C que está sobre o carrinho B. Os carrinhos A e B, quando vazios, têm massa de 5 kg. O carrinho A está vazio e o carrinho B tem no seu interior um pacote de 10 kg que se desloca junto com B sem escorregar. Calcule, desprezando o efeito do ar. Letra A, o módulo da aceleração dos carrinhos. Bom, eu coloquei letra B, apareceu o B de novo aqui, eu não me dei conta, me perdoe, tá? E letra B, intensidade da força horizontal, FH, força de atrito que o carrinho B exerce no pacote C. Bom, vamos lá, resolução. Primeira coisa, né, eu vou utilizar a lei de Newton, segunda lei de Newton, que diz que, já que eu quero calcular a aceleração, então vou usar lá a segunda lei de Newton, que é chamada princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Que a força aplicada sobre um objeto é igual a massa vezes a aceleração. Bom, mas se a gente olhar, essa força que está sendo aplicada aqui de 10 newtons, ela não está. Ela está sendo aplicada sobre o carrinho B. Mas ela está puxando o carrinho B com o peso que se encontra, com o pacote que se encontra dentro dele, e também está puxando o carrinho A. Então, nesse caso, eu tenho que considerar como massa total a massa de A mais a massa de B mais a massa do pacote C. Tá? Então, nesse caso, né, força igual a massa vezes aceleração, vou ter que considerar toda a massa do sistema. Ele me deu a força como sendo 10 newtons, basta eu substituir aqui no valor. A massa de A, ele falou que os carrinhos A e B vazios têm 5 kg, então vale 5 kg cada um. Só que o carrinho C tem um pacote de 10 kg dentro dele. Então vai ficar 5 mais 5 mais 10 vezes a aceleração, né? 5 mais 5, 10 mais 10, 20. Esse 20 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 10 sobre 20. 10 sobre 20 dá meio, ou 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração que todo o sistema irá adquirir, ok? Não só o carrinho A, não só o carrinho B, não só o carrinho C, mas sim todos eles terão a mesma aceleração. Letra B, a intensidade da força horizontal, força de atrito que o carrinho B exerce no pacote C. Bom, o que acontece? Pela lei da inércia, né? Pela lei da inércia, quando suponha inicialmente que o sistema, né, tivesse tudo parado, aí é aplicado uma força aqui, né? Pela lei da inércia, esse carrinho deveria ficar parado, né? O pacote. Quando o carrinho B se deslocasse para cá, pela lei da inércia, como o pacote C está parado, ele deveria permanecer parado. Mas por que isso não acontece? Né? Porque está surgindo aqui, ó, o B está aplicando uma força sobre C, mas está existindo aqui, ó, uma força de atrito. Né? Então, ó,
aqui está surgindo uma força F, que está puxando o bloquinho C para cá, mas surge uma força contrária, né, que é chamada de força de atrito aqui. Então, o bloquinho C ele vai ficar em relação ao bloco B parado. Mas ele vai... Você não falou aqui que ele tem aceleração? Sim, mas ele tem aceleração em relação a um observador. Em relação ao bloco B, ele vai estar parado. É como se você estivesse empurrando uma caixa dentro do carrinho. A caixa vai... Em relação ao carrinho, ela vai ficar parada. Ela não se desloca nem para frente nem para trás dentro do carrinho. Significa, então, que nesse caso, ela está em equilíbrio com o carrinho. Bom, a força de atrito, né? O carrinho ele aplica uma força para cá. Como é que eu calculo essa força? A massa do bloquinho C vezes a aceleração, né? Eu sei quanto vale a massa do bloquinho C e sei quanto vale a aceleração, né? Tá aqui, ó. Então eu tenho a massa do bloquinho C. Então eu consigo calcular essa força aqui, ó, né? Que é a força que o carrinho B exerce sobre o carrinho C. Só que, para que ele não acelere para frente, ele tem que ter uma força contrária, que essa força nada mais é do que a força de atrito que existe entre a superfície do carrinho B e o caixote ou o pacote C. Então, aqui surge uma força de atrito que ele chamou de FH. A força de atrito FH vai ser igual a essa força que está sendo aplicada aqui, que vai ser a massa de C, que é 10 kg, vezes a aceleração. Então, substituindo os valores, 10 vezes 0,5, 5 newtons. Tá? Então, a força de atrito que existe aqui é de 5 newtons. Né? E se a força que eventualmente de atrito fosse menor que 5 newtons? Né? O que aconteceria? O carrinho começaria a deslizar para o fundo, desculpa, o carrinho não, o pacote. O pacote C ele começaria a deslizar para o fundo do carrinho B até chegar, né, até ele encostar aqui. Né? Não é isso que o exercício sugeriu. Tá? Ok? Exercício 4.6. Diálogo de um professor de física com seu aluno. Falando em futebol, você sabe qual o nome da bola oficial que foi usada na Copa do Mundo de 2014? É a Brazuca. Dizem que é uma ótima bola. Eu adoraria ter a oportunidade de jogar com ela. Você iria gostar, pois ela tem 410 gramas, bem mais leve que a que você usa para jogar. Fiz meus cálculos e concluí que quando você chuta com toda a sua força, seu pé atinge a bola com a velocidade de 20 km por hora. Se você chutasse uma brazuca parada, a colisão faria seu pé parar imediatamente. Considerando que seu pé tem a massa de 2.050 gramas e desprezando-se a participação da perna durante a colisão, qual a velocidade escalar máxima que você conseguiria imprimir a brazuca? Bom, esse é um típico exercício que envolve a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Né? Para toda força aplicada em um objeto, esse objeto devolve a força com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Então, nesse caso, ó, a força que a bola que é aplicada sobre a bola é igual à força que é aplicada sobre o pé. Né? Ou seja, né, o pé aplica uma força na bola e a bola aplica uma força no pé. Então, a força que é aplicada sobre a bola vai ser a massa da bola vezes a aceleração adquirida pela bola. Né? Então, esse argumento aqui de força virar massa vezes aceleração é um argumento lá da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E no pé, então, a massa do pé vezes a aceleração do pé, né? Isso me dá a força do pé. Lembrando que ele não falou no exercício de massa, de aceleração, né? Mas ele me deu o quê? Velocidades, né? A velocidade, o módulo da velocidade. Então basta lembrar que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Então, ó, a massa da bola vezes a variação da velocidade adquirida pela bola dividido pelo tempo é igual à massa do pé
vezes a variação da velocidade do pé pelo tempo. Como o tempo de contato é o mesmo, ou seja, o tempo que a bola ficou em contato com o pé é o mesmo tempo que o pé ficou em contato com a bola, eu posso simplificar esses dois termos aqui, né? Então, o que sobrou? A massa da bola vai ser quanto? 410 kg. A variação da velocidade da bola, esse eu não tenho. A massa, que é o que ele me pede, né? Considerando que o seu pé tem a massa, qual a velocidade que você conseguiria imprimir a bazuca, né? Então, esse termo aqui é o que a gente não tem, né? Massa do pé, ele deu aqui 2.050 gramas, vezes a variação da velocidade do pé. Se nós olharmos aqui, ó, a variação da velocidade do pé, quando ele toca a bola, a velocidade dele é de 20 km por hora. Logo após ele tocar a bola, né, após o contato, o pé dele para. Então ele vai de uma velocidade de 20 até 0. Né? Então a variação da velocidade vai ser 20 menos 0, como está 0 menos 20, como está em módulo, fica positivo. Então, resolvendo as contas, né, esse termo está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai dar para simplificar isso daqui, tá? Velocidade adquirida pela bola de 100 km por hora, que foi mais ou menos a ventania, o vendaval que deu aqui onde eu passei. Estou escondido, né? Nessa quarentena eu fui para a fazenda, eu tô no meio do mato aqui, um pouco isolado. Bom, pessoal, esses foram alguns exercícios que estão relacionados a todas as leis de Newton que nós estudamos. Né? Primeira, lei da inércia, segunda, o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, lei da ação e reação. Na próxima aula, a gente não terá aula, que será na terça-feira que vem, feriado. Mas faremos revisões antes da prova, tá? Pessoal, bom trabalho, estudem bastante e não esqueça, fique em casa. Valeu, um abraço.